Mas afinal, para que estudar educação financeira? Para isso que a gente veio aqui hoje. Qual que é a importância disso? O título da palestra hoje, os milionários também quebram. Muita gente tem a ilusão que ganhar na Mega Sena ou ganhar uma herança vai fazer com que resolva seus problemas. E em muitos dos casos vocês vão ver que isso não acontece. Porque a pessoa tem que se conscientizar que tem que ter um equilíbrio financeiro. Se não tiver um equilíbrio nos seus gastos, tanto faz o quanto você ganha. Porque quanto mais você ganhar, mais você vai gastar. E isso vai... Assim que você ganhar um grande prêmio, você vai acabar gastando, não os juros, que seria a parte útil do dinheiro, e sim o principal, né? O patrimônio. Esse é o grande erro. Vamos ver alguns casos aqui. Então, Mega Sena, todo mundo sabe, né? Mínimo 6 números, máximo 15. A probabilidade de você ganhar é de 1 em 50 mil, não, 50 milhões de vezes, perdão. Então pode ser que você ganhe um dia. Eu acho muito mais fácil não, mas muito mais racional você se planejar para o enriquecimento, que é o que a gente vai abordar aqui no dia a dia. Você todo mês guardar um pouco, investir adequadamente e no longo prazo, reinvestindo os juros, isso te trazer independência financeira. Mas muita gente acha que isso daqui é o que vai trazer a sua independência. Mas vai ser pouquíssimos e muitos vão sustentar o sistema. Assim como na bolsa, né? Muitos perdem, alguns saem ganhando. Se você não souber o que está fazendo na bolsa, você vai perder. Parecido com a Mega Sena, só que na bolsa tem alguma chance se você usar estatística e souber o que está fazendo. Então, muita gente ganha grandes prêmios, achando que jamais vai esgotar, e gasta gasta o patrimônio, perdão, e não os juros. E se você fizer isso consistentemente, invariavelmente você vai voltar para o ponto que você estava ou pior. Então, gastar sem controle, o patrimônio não rendimento. Muita gente faz isso, e vamos ver alguns cases hoje. Então o cara ganha lá, compra joias, compra carros, compra apartamento, compra casa, não uma casa, né, uma mansão, jatinho, lancha, como se nunca fosse acabar. Sonhos não vão faltar quando o cara ganhar. O cara vai gastar isso à vontade, né, por um tempo. Mas nunca pensam em algo lógico, que é como manter isso no longo prazo, né? Mas isso não é só quem ganha na Mega Sena. O cara que compra às vezes um apartamento pra praia, né, para passar o verão, ou uma casa de campo, muitas vezes não pensa muito também. Vamos ver um exemplo aqui que pode ser do dia a dia de qualquer um, bem interessante. Então eu compro um apartamento para o verão, mas o pessoal esquece do custo que isso vai ter, além do preço do imóvel. Então o cara muitas vezes não leva em conta que vai ter decoração, segurança, impostos, parte da limpeza, depreciação. E a mesma coisa com um carro. O cara não leva em conta que ele vai gastar com IPVA, não leva em conta que vai gastar com seguro, estacionamento. O cara consegue comprar o bem e compra. Deveria ser algo muito mais racional você pensar como que você vai fazer isso, levar para o longo prazo, sem que isso te tire capacidade de poupança. Porque você pode fazer tudo isso se você conseguir manter a poupança mensal para que você consiga sustentar isso após se aposentar. Esse é o ponto. Você tem que pensar bem antes das compras. Então, tem um filme que saiu recentemente, que é Até que a Sorte Nos Separe, que é uma pessoa que ganha na Mega Sena e que quebra, né? É baseado no Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, por isso que eu trouxe aqui. Até o Cerbasi aparece no filme, numa parte que tem um leilão. É muito interessante esse filme, né? Mas infelizmente não é coisa de filme, né? Será que é coisa de filme?
Vamos ver alguns casos. Vamos ver o caso da Vivian. Em 1960 ganhou 3 milhões de libras. Casou-se 5 vezes. Já começa por aí. Vai ver que muitas vezes as pessoas casam algumas vezes e quebram. E principalmente se não fizer um contrato pré-nupcial. Então vai ver que é algo comum para as pessoas que quebram depois de ganhar fortunas. Teve problemas com o alcoolismo. Hoje vive com 87 libras por semana. Ou seja, ela ganhou o equivalente a 3 milhões de libras e hoje vive com 87. Gastou tudo o que tinha. Se tivesse gastado apenas o rendimento, estaria rica até hoje. Mais um casezinho. Ganhou 2 vezes na loteria. Esse aqui, quando eu vi, me chamou muita atenção. Que já é difícil uma pessoa ganhar uma vez. Ganhar 2 vezes é algo incrível, né? Isso vai acontecer 1 em 17 trilhões de vezes. Gastou boa parte em jogos de azar e hoje vive num trader. A pessoa pode jogar jogos de azar? Claro, mas se ela tiver a noção de que aquilo ali não é apenas uma diversão, gastar o quanto pode, destinar uma verba para isso por mês se quiser. Então, falta de planejamento faz com que as pessoas quebrem. Tanto faz o quanto elas ganhem. Tanto faz a pessoa ganhar milhões ou tiver um salário normal. A falta de planejamento, de equilíbrio na relação gasto-receita vai levar à falência. Isso é inevitável. Mais um case. O cara ganhou o maior prêmio da loteria americana, quase 315 milhões de dólares. Doou bastante, que não é errado, mas a pessoa tem que saber o quanto doar. Doe algo que não vai te tirar capacidade de poupança por mês, por exemplo. A pessoa pode doar o dízimo, por exemplo, mas isso não pode afetar o quanto ela poupa por mês, porque senão daqui a anos ela vai estar quebrada e não vai poupar nada. Então é melhor que ela se organize e coloque verba para isso. O planejamento do mês, incluindo gasto para diversão com doação, evitaria todos esses casos. O descontrole foi o que reinou em todos esses. Em 4 anos ele quebrou. Então a pessoa conseguiu ganhar 315 milhões de dólares e quebrar em 4 anos. É algo incrível, né? Chegou a gastar 100 mil dólares em clube noturno. Então são gastos realmente que não fazem sentido, né? A pessoa poderia tá vivendo bem até hoje e por falta de planejamento, falta de educação financeira, acaba falindo. Então eu procurei umas pesquisas científicas, achei essa aqui muito interessante. Então pessoas ganharam entre 50 mil e 150 mil dólares entre 93 e 2002. 1.934 pessoas faliram. Entre o terceiro e o quinto ano, ela é bem maior que a média. Então o que aconteceu? No começo, a pessoa até conseguiu aliviar os gastos, mas como ela não mudou a estrutura de despesa e receita, voltou para o mesmo patamar de antes. Se não pior, na verdade. Então, tem que ter equilíbrio. 1/3 dos ganhadores da loteria vão à falência em alguns anos. Isso é uma notícia do Terra, né? Recebendo alguns milhões, né? Por incapacidade de administração dos recursos. A pessoa acha que ganha algo que nunca vai acabar. Se vocês assistirem o filme, vocês vão ver. E vocês podem notar que não é uma coisa que é o acaso. Isso acontece muito. Tanto é que tem esses cases. Então no filme o cara ganha e gasta descontroladamente, né? Achando que aquilo nunca vai acabar. E quando percebe, tá quebrado. Quando a pessoa vai perceber, já é tarde demais.
O filme é interessante porque ele é uma comédia, né? O que atrai mais o público. Mas não é algo que não aconteça. É algo que vocês vão ver. Se vocês pesquisarem, tem muito mais cases. Então, na Forbes saiu quantos milionários tem no Brasil. Por dia surgem 19 novos milionários. Então, um dado que realmente me impressionou, 19 milionários novos por dia no Brasil hoje. Em novembro de 2002, tinha 137 milionários e 30 bilionários. Então, esses são os dados atualizados de quantos tem, né? Quer dizer que todos vão quebrar? Não. Os que tiverem consciência de tiverem educação financeira, planejamento, não vão quebrar. Não vão quebrar, né? Se souberem o que estão fazendo, investirem adequadamente, controlarem gastos, né? Não, o cara precisa viver mal, mas gastar de acordo com o que pode, né? O quanto seu rendimento consegue acima da inflação. Se você desconsiderar a inflação, em alguns anos você vai perder bastante o teu poder de compra. Nesta mesma linha, um tempo atrás, a ESPN lançou um documentário chamado Broke, que também vale a pena assistir. Vou até anotar aqui para vocês, documentário da ESPN americana. É de uma série 30 for 30. O nome é Broke. Então, pesquisem isso daí, vocês conseguem achar para assistir. E vai nessa mesma linha, só que desta vez abordando atletas. Então, atletas ganharam alguns milhões em contratos e conseguem também ir para o mesmo rumo. E o interessante do documentário, né, ele é bem curto, tem 1h45, mas o melhor dele é que são os atletas que fazem um depoimento. Então, dá uma veradicidade muito interessante. Recomendo fortemente vocês assistirem. Tem vários atletas de renome. Claro que cenário americano, né? Talvez aqui não sejam tão famosos, até porque alguns já se aposentaram há alguns anos. Má gestão, falência, a gente vai ver os motivos porque eles quebraram, no quais eles mesmos abordam hoje. Na NBA, 5 anos após se aposentar, 60% dos jogadores estão quebrados. Então, 5 anos apenas após se aposentar, eles quebram. Imagino que não sejam os números muito diferentes aqui no Brasil, até porque as circunstâncias são parecidas, né? Jogadores geralmente vêm de classes mais baixas, lá também, né? Claro que lá eles vão para a faculdade, né? Que em tese melhora bastante a chance de não quebrar. Aqui muitas vezes eles deixam de estudar. Então eu não tenho dados, mas acredito que aqui seja até maior esse percentual, né? Ou menor o tempo. Na NFL, né, futebol americano, 2 anos após a aposentadoria, 78% ou quebraram ou estão sob estresse financeiro. Vamos ver os motivos disso. Gasto com joias. Algo muito comum, né? No atleta americano, cordões de ouro com o nome dele, com a letra do nome dele, né? Querem mostrar status, por isso compram esse tipo de coisa. Muito similar aqui, né? Aqui chegam até a colocar algumas casas noturnas quem está gastando mais no camarote. Então, só para uma questão de mostrar quem pode mais. E a mesma coisa lá. Carros, casas, joias, tudo para mostrar que conseguiram vencer na vida. Interessante que eles abordam um ponto que eu achei muito curioso, que é os jogadores de futebol americano são mais vaidosos em termos de suas posses que os de basquete. E faz bastante sentido, porque eles ficam com aquele capacete e ninguém vê a cara deles.
Então é uma disputa de egos quando eles estão fora de campo muito grande, né? O jogador de basquete já aparece muito mais, né? São muito menos, né? Vai jogar 5 por vez. Na NBA jogam 11 de cada vez e tem 40 caras em campo lá, ficam se revezando. Na NBA vai ter 12 por aí. Então é uma disputa muito maior na jogadores de futebol americano. Uma curiosidadezinha. Sustentam várias famílias. Muitos atletas acabam tendo mulher, ex-mulher. Filhos vai entrar mais pra frente, vou abordar essa parte. Isso já gera algum custo a mais. Além de muitas vezes eles sustentarem amigos de infância, porque acabaram subindo na vida e sentem que devem manter esses laços, então acabam sustentando amigos, então o cara, enquanto tá jogando, sustenta 4, 5 casas. Só que ele não fez um planejamento para quando parar de jogar, como que ele vai sustentar isso? Então no filme eles até abordam o que ele vai fazer. Vai chegar e falar para eles saírem da casa que ele não consegue mais sustentar. É uma situação delicada, né? Então é um ponto onde muitos quebram para poder manter esse vínculo com o passado deles. Acabam trazendo muita gente para o mundo deles sem ter condições de fazer isso. Divórcios, né? Sem contrato pré-nupcial, perdão. Greg Norman perdeu 105 milhões de dólares. Então, isso daí também faz com que o cara perca bastante dinheiro. São ex-mulheres, né? Filhos também. Evander Holyfield teve 11 filhos com 9 mulheres. Você imagina o quanto ele não paga de pensão por mês. Isso vai agravando, né? Várias famílias que ele sustenta, o cara tem vários filhos, gasta muito com joias para mostrar status, né? É um conjunto, não é uma coisa só cada um. Carreiras mais curtas que o planejado. Vamos colocar um exemplo aqui. Um jogador de futebol aqui começa com 18 anos, ele acha que vai jogar pelo menos até os 30 anos aqui, por exemplo. E nos primeiros anos de carreira gasta tudo que ganha, acha não. Supondo que ele tem um planejamento. Não, após o 5º ano da minha carreira eu começo a guardar para me aposentar bem. Mas ele acaba tendo uma fratura no meio do caminho que interrompe a carreira dele. Então a carreira muitas vezes é mais curta que ele planeja, né? Esportes de contato principalmente. Então ele acaba, quando tem planejamento, muitas vezes não chegando no ponto que ele gostaria. Péssimas escolhas de investimento. Então isso vai valer para ações, né? Se você for investir em ações sem ter planejamento, você vai acabar se dando mal. A maior parte das pessoas, a média, fica menos de 1 ano na bolsa de valores, porque entra sem ter o mínimo de estudo, sem saber como funciona, e acaba perdendo dinheiro, né? Claro, lida só apenas com emoção. Eu até escrevi um artigo falando sobre por que as pessoas perdem na bolsa, que deve sair, se não essa semana, na outra. O pessoal lida apenas com a emoção e acaba não conseguindo aprender a operar na bolsa e achando que aquilo lá é um cassino, onde na verdade não é um cassino. Se você souber o que está fazendo, fizer acumulação de capital, aportes mensais, escolher boas empresas, saber fazer uma análise do que é uma boa empresa, isso não vai ser um cassino, vai ser um jogo de probabilidade ao seu favor, não ao favor da mesa. Então tem que saber quando que a probabilidade está ao teu favor ou não na bolsa. E lá no documentário também investimentos em ações, fazendas de tomate, alguns com a justificativa que tomate vai em tudo que é lugar, né? Sanduíche, ketchup. Então o cara achou que investir em tomate sem ter o menor conhecimento desse mercado. Mesma coisa com ações, se você não tiver o menor conhecimento você vai quebrar. Extração de diamante na África também,
sem ter o menor conhecimento, empresa de computação gráfica. Outra coisa que veio na cabeça é produtora. Muitos desses jogadores gostam de música e acabam tendo sua própria produtora. Outra escolha de investimento, se não bem planejada, pode levar à falência. Essa semana, por coincidência, saiu uma reportagem na Isto É sobre os erros mais comuns dos milionários, que na verdade são muito similares aos que eu abordei com vocês agora. Comprar brinquedos sofisticados, carros, iates, helicópteros, apartamentos no exterior, que muitas vezes não precisa disso tudo, poderia alugar. O cara não vai usar o iate todo dia, se ele alugar muitas vezes ele vai gastar muito menos. Falta de planejamento tributário, outra coisa que no documentário fica muito claro também. Quando você tem qualquer coisa, você tem uma empresa, você mexe em ações, você é um jogador, como é o caso deles, você vai pagar impostos. E eles não levam em consideração que o governo, na verdade, é como se fosse teu sócio. Todo mês vai pagar lá, no nosso caso aqui na bolsa, de 15 a 20% do que você ganha. Então falta de planejamento tributário, sem muitas vezes levar em consideração que vai ter grandes impostos, porque quanto mais você ganhar, e no caso dos jogadores é muito dinheiro que eles ganham, mais eles vão pagar em impostos. Brincar no mercado financeiro sem preparação. E outro ponto é a alavancagem. Quem não opera em bolsa que provavelmente não sabe exatamente que é possível você operar. Um exemplo, supondo que você tem 10 mil reais, você operar com 60 mil reais. Então você consegue, com um capital, operar algumas vezes o teu capital usando a alavancagem. Pode aumentar muito o lucro, mas pode também gerar prejuízos muito maiores que o planejado. Então é um instrumento válido, mas sabendo utilizar. Tá? Não seja totalmente contra a alavancagem, mas entenda o que pode levar. Se você não tiver o mínimo de controle de risco nas suas operações em bolsa e tiver alavancado, você pode quebrar, você pode perder tua casa, seu apartamento, teu carro facilmente se você brincar com isso daqui de maneira indevida. Mais alguns casos aqui. Clodovil, né? Uma vida de luxo, resultou numa dívida de 350 mil pagas após sua morte. Nosso deputado Romário também teve sua cobertura leiloada. Michael Jackson também, extravagâncias. Dívida após sua morte chegou a 500 mil dólares. Isso tudo na reportagem da Isto É. Na própria reportagem da Isto É, eles trazem o Mike Tyson. Ganhou 400 milhões de dólares na sua carreira. E em 2011 pediu falência. Isso já me chamou a atenção. O cara ganhou muito dinheiro e conseguiu falir. O que mais chama atenção é que ele continua. Então na própria reportagem mostra alguns gastos que ele teve ultimamente. Ele continua tendo receita, ele participou de alguns filmes, né? Mas é interessante como ele não aprendeu, né? Então aqui tem alguns gastos. 230 mil dólares com pages e celulares em 2 anos. 410 mil dólares em uma única festa. 65 mil dólares em aluguel de carros. E para manter seus tigres de estimação, 8.100 dólares. O mais interessante é que ele não aprendeu. Ele faliu, não aprendeu, está ganhando dinheiro e pode falir de volta. Então, interessante. Então essa é a importância da educação financeira. Vocês entendam, tanto faz o quanto você ganha. Se você não tiver equilíbrio nos seus gastos, suas receitas, souber investir, não adianta. Você pode ganhar na Mega Sena, você pode jogar na loteria, cassino. Na bolsa, sem estratégia, manejo de risco e disciplina, vocês não vão enriquecer jamais, né? A bolsa não é um cassino, pessoal. É preciso saber o que está fazendo apenas. Fórmula da riqueza. Essa daqui eu tirei do livro do Baster, Eu Quero Ser Rico, que também vai ser um dos nossos cursos. Gaste menos do que ganha e invista a diferença. Na verdade vai um pouco mais além,
que é reinvista os dividendos, né? O lucro que você tem com os seus investimentos, você reinvista no longo prazo. Isso deve resultar num belo dinheiro se você fizer adequadamente. O começo com certeza vai ser o mais complicado para quem está começando a poupar. Tem uma analogia que ele faz no livro que eu achei muito interessante, que é, no começo é como se você estivesse andando na lama, ou seja, é difícil, parece que não vai a lugar nenhum, mas você tem que continuar. Daqui a pouco é como se você ganhasse um cavalo, daí acelera o passo. Daqui a pouco você está com um carro no asfalto e consegue desenvolver, daqui a pouco como se você estivesse no avião. Esse é o efeito dos juros compostos. O começo não vai render quase nada, mas com o tempo, investimentos inteligentes, você vai conseguir fazer com que isso gere muito mais riqueza do que você colocou, né? Então começa como se fosse andando na lama, depois como se fosse andando de avião. E se vocês pegarem e avaliarem realmente o efeito disso no longo prazo, você fazendo aportes mensais, é impressionante. Trace metas e objetivos. Muita gente até faz um aporte mensal, mas não tem um objetivo na cabeça. Você tem que traçar, eu quero ter R$1 milhão em 10 anos, 10 milhões de reais, enfim. Quanto você quer juntar? Para você chegar nesse cálculo, você pode fazer quanto você quer receber, ver mais ou menos o quanto você faz de rentabilidade e você consegue ter o quanto você precisa colocar por mês. Se alguém tiver dificuldade nessa parte, vocês podem mandar um e-mail. Eu vou passar meu e-mail daqui a pouco. Se alguém quiser ajuda para traçar o quanto você precisa juntar por mês, ou como investir, esse tipo de coisa, pode mandar um e-mail para mim. Qualquer assunto que seja, no que eu puder ajudar, com certeza eu farei. Não sabe por onde começar? A gente tá aqui para ajudar, né? Esse é o nosso intuito. Eu já queria há muito tempo abrir uma empresa nesse sentido. A Mais Educa foi quem me abriu os olhos para que era o momento. Faz muito tempo que eu queria fazer esse projeto educacional, né? Aprenda a investir, controle seus gastos. Vocês vão conseguir chegar nos objetivos de vocês. Se vocês quiserem nossos cursos, hoje nós temos 2, o Casais Inteligentes e o Dinheiro Segredos de Quem Tem. O Casais é muito mais motivacional. Então, se você não investe, não faz nenhum aporte mensal, eu sugiro que você no mínimo leia o Casais. Ele vai dar uma boa base de por que você tem que fazer isso, como que você vai se motivar no longo prazo, porque a disciplina para você fazer o aporte durante anos, mensalmente, não é fácil, né? O Dinheiro Segredos de Quem Tem também é muito bom, é um pouquinho mais para quem já tem essa parte de poupança já bem definida. Ele ajuda um pouco na questão de como investir, o que é um CDB, o que é um Tesouro Direto, o que é uma ação. Então esses são os 2 cursos que nós temos, além dos nossos próprios. Daqui 2 semanas eu vou fazer um curso sobre análise técnica básica. Se alguém se interessar por como começar tecnicamente a operar na bolsa, acho que é muito bom. Se alguém quiser ser grafista, né? Então, obrigado pela presença. Eu vou ficar agora disponível para vocês aqui para tirar dúvidas. Se alguém quiser análise de algum ativo graficamente, também eu posso fazer tranquilamente. Visite o nosso site capitalsc.com.br. Vai ter artigos muito bons lá, né? Alguns são nossos, outros nossos parceiros. Todo dia a gente posta um artigo. Sexta-feira vai sair um que eu escrevi. Então, fico à disposição de vocês para dúvidas. Deu aí 50 minutinhos de palestra, mais ou menos o que eu calculei. Então, se quiser análise de algum ativo, coloca o código e a periodicidade, né? Ou coloca curto prazo, longo prazo, médio prazo. E eu fico à disposição de vocês. Obrigado pela presença.